Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro e nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o conjunto dos números racionais. Tudo bem? Então, vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Deixa eu até sublinhar aqui para a gente. Pessoal, o que seria, o conjunto dos números racionais? Os números racionais, pessoal, são aqueles que são formados por todos os números que podem ser escritos na forma fracionária. Então, os números racionais, eles podem ser escritos na forma fracionária, com o denominador e numerador inteiros e o denominador diferente de zero. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, onde nós temos aqui 2 sobre 3. Notem o seguinte, que o meu numerador, ele é um número inteiro. E aqui no caso, o meu denominador, ele também é um número inteiro. Agora, percebam que existe uma condição aqui, o denominador, pessoal, é importante vocês saberem o seguinte, que o denominador ele tem que ser sempre diferente de zero. Então, reparem o seguinte, aqui no caso, o meu número 2, aqui em cima, que é o numerador, ele está fazendo o papel desse A aqui, E aqui no caso, o meu número 3, ele está fazendo o papel desse B aqui. Então aqui está dizendo, pessoal, que o B ele tem que ser sempre diferente de zero. E por que diferente de zero, né? Diferente de zero porque não existe divisão por zero. Então, eu não posso ter alguma coisa como isso aqui, por exemplo, 2 sobre 0. Isso aqui, pessoal, não existe, certo? Por quê? O meu denominador ele tem que ser sempre diferente de zero, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui agora 4 sobre 5. Isso aqui é um número racional. Se eu pegar aqui, por exemplo, menos 3 sobre 7. Isso aqui também é um número racional. Mas os números racionais, pessoal, o conjunto dos números racionais não engloba só números fracionários, né? Eu posso ter também no conjunto dos números racionais, além de frações aqui, eu posso ter também números inteiros. E posso ter também números decimais. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a reta numérica. Espera aí. Deixa eu fazer uma reta numérica mais bonitinha aqui. Isso. Aqui. Então, vamos supor que aqui é o meu zero. Tudo bem? Então, do zero para cá, vai ser os números positivos. Do zero para cá, vai ser os números positivos. E do zero para cá, vai ser os negativos. Deixa eu fazer aqui algumas divisões. Então, por exemplo, eu vou dividir essa reta numérica em algumas partes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o número 1, o número 2 positivo e o 3 positivo. E a gente sabe que para lá é infinito, né? E aqui no outro caso, do zero para cá, eu vou ter menos 1, menos 2 e vai até o infinito para lá. Tudo bem? Então aqui nós vamos ter o seguinte, Se eu pegar, por exemplo, a fração 1 sobre 2, ela vai estar onde, né, pessoal?
Reparem que não tem nenhum sinal aqui, então essa fração ela é positiva. E aí no caso, né, para mim desenvolver a divisão dessa fração, eu faço assim, ó, 1 dividido por 2. Então, não dá para dividir 1 por 2, então eu coloco um zero aqui e um zero aqui e a vírgula. Agora eu divido 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10 é 0. Ou seja, repara que o meu número aqui é 0,5 positivo. Então, se eu for olhar aqui na reta numérica, aonde que eu vou colocar esse meio aqui, ó, 1 sobre 2? Que equivale, né, ao meu 0,5. Eu vou colocar aqui, ó, entre o 0 e o 1. Então, o meu 0,5, ou seja, o meu 1 sobre 2, ele vai estar exatamente aqui, ó, 1 sobre 2. Tudo bem? Agora, e se eu for calcular aqui, se eu quiser saber, por exemplo, né, aonde que vai estar esse número aqui, ó? Ó, vamos supor que eu tenho aqui menos 3 sobre 4. Reparem que inicialmente, né, esse número fracionário aqui, ele é negativo. Então, ele vai estar nesse intervalo do 0 para cá, certo? Então, vou fazer o seguinte, para mim descobrir aonde que o 3 sobre 4 vai ficar, eu vou desenvolver a divisão desse 3 sobre 4. Então, vai ficar assim. Eu vou pegar o 3, vou dividir pelo 4. Deixa eu fazer mais para cá. 3 dividido pelo 4. Então, não dá para dividir o 3 pelo 4, eu vou colocar um 0 aqui, um 0 aqui e a vírgula. Agora, 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. E vai sobrar 2. Dá para dividir o 2 pelo 4? Não dá, né? Então, vou colocar o 0 aqui. 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Então, reparem que o meu número aqui, pessoal, deu menos, porque é negativo, né? 0,75. Então, onde que vai ficar o 3 sobre 4 aqui na reta numérica, né? Vai ficar entre o 0 e o 1. Ou seja, se eu for ver bem aqui, ó, o menos 0,5 ficaria aqui, né? Então, se eu somar 0,5 com 0,25, vai ser o próprio 0,75. Isso significa o seguinte, que o meu menos 0,75 ele vai ter que estar aqui, ó. Então, o meu menos 3 sobre 4 vai estar, vamos colocar no lugar certo, espera aí. Aqui, ó. Então, o meu menos 3 sobre 4, ele vai estar exatamente aqui, ó. Fácil, né? Agora, note bem, pessoal, se eu quisesse, né, eu poderia colocar aqui também as representações decimais. Então, por exemplo, no caso do meio aqui, do número 1 sobre 2, a gente viu ali, ó, que o 1 sobre 2 ele equivale ao 0,5. Então, no lugar aqui do 1 sobre 2, eu poderia ter colocado 0,5. Assim como no caso do menos 3 sobre 4, eu poderia ter colocado o 0,75. Então, 0,75 ficaria aqui, né? 0,75 negativo. Então, é por isso, né, pessoal, que nós dizemos, né, que o conjunto dos números naturais, ele engloba o quê? Ele engloba frações, como a gente pode ver aqui. Uma fração sobre 2, uma fração menos 3 sobre 4. Ele vai englobar também números inteiros, como a gente está vendo aqui. 2 é um número inteiro, menos 2 também é um número inteiro. E vai englobar também, ó, números decimais. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o 0,5 e aqui eu tenho o menos 0,75. Tudo bem, pessoal? Então tá, vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.